Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui, professor Everaldo e eu, para iniciar um novo quadro aqui no canal do Palavração chamado Palavra e Ação. A ideia é julgarmos alguns temas e conversarmos sobre eles para promover a reflexão, o debate, a discussão, no sentido sempre de criar coisas boas, ideias boas e de promover a interação entre nós e vocês. Geralmente quando a gente se encontra, a gente pega um tema e começa a discutir, a gente fica a tarde inteira, quando a gente vai ver, fizemos Chegou uma tese de doutorado. Exatamente. E a gente pensa, por que isso registrou isso? Pena que a ideia tem justamente vai ser registro. E agora fica registrado e a intenção é mesmo que haja essa interação com vocês para a gente produzir conhecimento no sentido mais agradável possível. E hoje nós vamos começar falando sobre um tema que faz parte da vida de todo mundo, historicamente sempre existiu, que é a questão do senso comum. E para iniciar esse debate, nós vamos mostrar para vocês uma imagem. Dê uma olhada nessa imagem aqui, ó. Tudo bem, professor Everaldo. O que essa imagem te sugere? Assim, à primeira vista, eu vejo uma mulher cercada por homens bastante bravos, fazendo aí, com toda certeza, uma reclamação incisiva para cima dela. E a maioria das pessoas, assim, olhando essa imagem descontextualizada, já vai pensar numa coisa que é uma figura do machismo, que está aí na nossa sociedade hoje de forma tão presente, ainda mais por ação constante das mulheres representantes do feminismo. Eu acho que é importante a gente mencionar aqui o fato de que o movimento feminista ele trouxe grandes avanços para a inserção da mulher na sociedade. Então, se hoje a mulher trabalha, participa da Olimpíada, porque durante muito tempo a mulher foi até proibida de participar de Jogos Olímpicos, foram avanços que se deram por conta dessa mobilização da organização das mulheres, né? Agora, o problema é quando o discurso feminista começa a ser usado para se explicar coisas que saem do feminismo, né? Melhor dizendo, talvez o senso comum seja justamente quando você se apropria de um discurso para explicar coisa que aquele discurso não discute. A ideia de comum é isso, comunidade, comum, né? E aí eu vou pegar um discurso dessa comunidade e levar para uma outra comunidade. Então, nesse exemplo aqui, foi feita toda uma problemática citando que isso só aconteceu porque ela é mulher e eles são homens. Então, a agressividade, a toxicidade masculina fez com que eles atacassem a bandeirinha por ela ser mulher. Eu vejo aí um problema grande que é assim, o próprio discurso querendo se fazer valer para justificar um fato. E o fato deixa de ser visto por ele mesmo e por outras perspectivas, e aí alguém já julga a partir da lente, do óculos do feminismo para interpretar e julgar aquela cena lá. Qualquer pessoa que assista a um jogo de futebol, que tem o hábito de assistir partidas de futebol, sobretudo aquelas mais tensas e intensas, quando ocorre um erro do árbitro, é comum, embora não seja educado, a gente não vê isso, por exemplo, nos campeonatos, na maioria dos campeonatos europeus, é super comum os jogadores homens correrem para cima do árbitro e fazerem esse mesmo tipo de abordagem, cercarem o árbitro com palavras agressivas, gestos agressivos, independentemente de serem homens maiores, menores, e no caso de ser uma mulher. Então eu imagino que no primeiro momento, assim, o discurso feminista para esse caso, não tem, quem fez esse discurso não tem o hábito de assistir partidas de futebol masculinas, por exemplo. Eu diria até mais, é comum até em jogos femininos, apitadas por um árbitro masculino, quando ele aponta para algo que elas discordam, elas também vão ficar ao redor dele tirando satisfação. Quer dizer, não é uma questão de gênero, não é uma questão de homem e mulher, é uma questão de você estar no esporte e tem que se entender que o esporte às vezes é um ambiente em que a emoção está à flor da pele, né? Então você não pensa muito para fazer, para xingar, né? para às vezes ser agressivo, enfim. E aí no meio de uma partida, em que para muitos desses jogadores, se eu não me engano foi em Alagoas, uma partida classificatória, então se ganhasse avançava, se perdia saía do campeonato. Então imagina que uma marcação pode mudar todo o resultado e o salário até do jogador, né? Porque ele ganha uma bonificação se ele ganhar, ele perde se salário se ele perder o jogo, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração para entender o que está acontecendo nesse contexto. Muita coisa em jogo, então fazer uma leitura dessa, já interpretar e julgar e bater o martelo como sendo uma questão de gênero, de machismo,
é uma visão, a meu ver, um pouco reduzida daquilo que vem a ser essa realidade. É uma simplificação da complexidade. Exatamente aí chegamos a uma boa definição do que seria o senso comum, que é essa tentativa de simplificar uma realidade para a qual a gente não tem dados suficientes para fazer uma explicação mais acertada, mais assertiva, mais correta ou pelo menos menos viciada de uma dada realidade. O legal é que o senso comum se aplica não só ao esporte, mas em todos os âmbitos da vida. Né? Sempre existiu na história da humanidade a prática do senso comum. E sempre vai existir, né? E sempre vai existir porque ele facilita muita coisa. Ele alivia o cérebro da gente. Quando você não consegue explicar algo, o senso comum vem e resolve em poucas palavras, já tranquiliza todo mundo. E também tem inúmeras situações do comum em que o senso comum vai funcionar de uma forma muito eficiente. Sem dúvida. Lembro sempre de situações ruins vivenciadas pelas pessoas, e aí quando elas vão interpretar aquilo que aconteceu de ruim, ela fala assim, mas eu acho que eu vi um gato preto. Eu acho que eu passei embaixo de uma escada. Aí começa a associar uma série de superstições que só tendem a simplificar o fato de alguma coisa ter dado errado na vida delas. Né? Mas eu digo também, o nosso comportamento social ele é regulado pelo senso comum. Então, por exemplo, enquanto eu estou falando com você, eu não estou olhando para a câmera, porque seria desrespeitoso eu conversar com você olhando para lá. E ninguém me ensinou isso. O senso comum tem muito dessa ideia de aquilo que a gente aprende sem ninguém ensinar. E todo comportamento social, se eu fizer assim, o seu senso comum vai fazer com que você tenha esse gesto. E ninguém te ensinou que você tem que pegar a mão. Você vai aprendendo, você vai vendo outras pessoas fazendo. E o senso comum ele é muito eficiente nesse âmbito do comum, daquilo que faz parte da nossa vida. A maioria das pessoas. Então as relações sociais são todas reguladas pelo senso comum. Ou você vai sair hoje daqui e vai para sua casa. Aí você pensa, que caminho que eu vou fazer? Uhum. Não é uma reflexão que você faz criando um estudo científico de levantar dados dos últimos 30 dias, qual foi o melhor caminho. Não, é uma coisa que você pensa, acho que eu vou por esse caminho aqui, porque eu sempre pego esse caminho, ele sempre vai chegar em casa no horário certo. O senso comum também tem o seu lado bom. Sem dúvida alguma. A questão é que as pessoas atribuem ao senso comum algo necessariamente ruim, especialmente no âmbito acadêmico. Quem está habituado à defesa de tese, monografia, dissertação, congresso, etc., vê no senso comum alguma coisa negativa, ruim. E o inverso, ver só no discurso científico alguma coisa positiva e boa. E necessariamente nada nessa vida, nada neste mundo é ruim por essência ou bom por essência. A questão é muito mais complexa do que determinar, carimbar, rotular as coisas das pessoas. A polarização é o senso comum. É típico do senso comum. Você já taxa alguma coisa como boa ou como ruim, muitas vezes sem ter o conhecimento. Veja, por exemplo, na nossa cultura, quantos preconceitos e estereótipos existem. A culpa é minha, por exemplo, que sou mineiro, que sou lento, sou devagar. Pega um carioca, por exemplo, que costuma se dizer que é um cara folgado. Malandro, quer tirar vantagem em tudo. Vamos falar que o argentino é um cara arrogante, prepotente. Que é. Poxa vida. Pois certa vez numa corrida, 10 km de corrida, eu já estava muito cansado no fim da corrida. Meu batimento cardíaco estava muito elevado. E eu comecei a reduzir, a parar, e de repente foi um argentino que bateu nas minhas costas e falou assim, não pode parar, não pode parar. Naquela hora eu falei, olha, tem argentino bom por aí, né? Achei que tinha colocado o pé para você tropeçar. Seria muito bom. Mas existem muitos estereótipos assim, criados pelo senso comum e que a gente tem que tomar algum cuidado para não agir de maneira preconceituosa. O ponto é que a gente tem que saber fazer esse discernimento sobre, por exemplo, eu vou fazer umas piadas aqui e a gente sabe, eu e você, não sei quem está assistindo, mas você sabe que é uma piada. Sim. E eu sei que é uma piada. O problema é que tem muita gente que pega essa piada e transforma em algo que é sério. Quando a piada fica séria é que a gente cai numa armadilha. Exatamente. Aliás, só falando, já que a gente estava citando a questão de como o feminismo viu a bandeirinha cercada por homens, eu acho bastante interessante, por exemplo, a análise sobre a piada machista. Existem várias piadas machistas e por que a piada machista é engraçada, pelo menos no meu ver? Justamente porque ela é absurda.
ela só é engraçada quando ela é absurda, né? O humor vem dessa coisa do absurdo, Do ácido, do inesperado, da piada em si, né? efeito Como surpresa. dizerem que um melhor presente para a mulher seria um fogão de 4 bocas e não de 6, porque só saberia contar até 4. São coisas assim que, num primeiro momento, parecem engraçadas, mas elas É uma reforçam um grosseria. preconceito muito grande, Sim. é uma grosseria violenta, sem tamanho. Mas em que situação que ela é engraçada? Quando você reconhece que é um absurdo. Nesse sentido, e ainda bem que você reconhece que é um absurdo, né? Justamente. Ainda bem. Né? Agora, o machista, digamos, raiz, é o cara que não vai achar engraçado, porque ele vai falar, nossa, faz sentido isso daí. Né? Então, quer dizer, acho que a piada tem a ver justamente com a denúncia daquilo que é um absurdo. Exatamente, é uma história engraçada. Senão é só mais um comentário, vai soar como normal para aquele cara que pensa desse jeito, né? E às vezes há alguns sensos comuns assim que norteiam a vida de muita gente, como por exemplo acreditar que o sucesso é produto do esforço, ou o fracasso é falta de planejamento. Isso é legal a gente discutir. Sim, porque assim há muitos exemplos de pessoas que se esforçam demais. Muito. Trabalham manhã, tarde e noite, fazem da vida um produto do esforço e não conseguem chegar lá. Então, os exemplos diários mostram que essa frase, que o sucesso é produto do esforço, nem sempre é verdadeira. Então, existe essa máxima de que o sucesso é produto da qualidade e do esforço das pessoas. Por que isso é um senso comum, professor? Eu acho que ela representa grande parte das pessoas que julgam dessa maneira pensa exatamente isso. Olha o cara que fez sucesso, um jogador, um cantor, um empresário, aí se vê a biografia dele, vê o quanto ele se esforçou e tal, e se faz essa generalização e parece que todo mundo que se esforçar tanto quanto vai chegar no mesmo lugar. E na verdade a gente esquece de ver que existem uma série de fatores que fizeram com que aquela pessoa chegasse lá, se tornasse um esportista de sucesso, um empresário de sucesso, e não foi só assim o esforço dele. Porque o volume de pessoas que se esforçam e que não chegam e que não vão chegar é imensamente maior do que aqueles que conseguiram conciliar o esforço, a sorte, a estar no momento certo, a conhecer a pessoa certa, a conhecer a ferramenta certa, a ter acesso a uma série de coisas que juntas fizeram com que o sucesso fosse produto disso. Mas só o esforço ou só a qualidade não fazem necessariamente sucesso. É que o sucesso é uma condecoração pública, de massa, né? É diferente você falar sucesso pessoal e sucesso como sendo aquilo que é reconhecido pelos outros, né? E tudo aquilo que é reconhecido pelos outros ganha complexidade, porque você não controla o que os outros vão valorizar ou não, né? Ou desvalorizar. E tem uma máxima do próprio Maquiavel da ideia de que o sucesso seria o momento em que você tem um alinhamento da sorte com a virtude. Então ele vai invocar a ideia de virtude e fortuna. Então fortuna seria a sorte, fortuna é o nome de uma deusa, né? E a palavra latina também para sorte. Então, inclusive tem uma depreciação aí, né? Na ideia de que é uma deusa mulher que tem uma instabilidade, então tem todo um estereótipo que de fato é machista em cima da própria nomenclatura. Mas, enfim, voltando à questão aqui, para o Maquiavel você precisa ter o alinhamento da sorte e da qualidade. Então o sucesso não é só da qualidade, você precisa desse ingrediente que é muito injusto, digamos assim, né? Que é a sorte. Exatamente. Então, por mais que uma pessoa se esforce, que ela tente, que ela estude, que ela faça tudo, se ela não tiver a arbitrariedade de outras estruturas maiores, complexas, que deem espaço para ela, ela não vai acontecer. Quer dizer, o Pelé, né? Se não tivesse alguém, um olheiro, no momento certo, que estava jogando na várzea, olhando para, nossa, esse cara aí joga bem, né? Talvez ele não tivesse chegado. Não chegaria. E tem outros fatores assim também, né? Infelizmente, muitos fazem sucesso, mas por vias ilícitas também, né? De subornar, de comprar, de se fazer presente, de pagar alguém para estar na mídia, para fazer a imagem dele crescer o tempo todo. E pessoas que não teriam esse recurso jamais chegariam. Mas aí a leitura de senso comum diria o quê? Não sei, diga, professor. Eu tenho a impressão que o senso comum vai dizer que qualquer pessoa que pague, que
faça o errado, que suborne, vai ter sucesso. Sim e não. Porque se a pessoa também não tiver toda a prática que vai depender dela, por exemplo, vamos pensar um artista que grave uma música, leve a uma rádio, pague para essa música ser tocada 15 vezes ao dia. Quando ele for fazer o show ao vivo, se ele não tiver essa competência, não vai. Então, achar que é só porque pagou, só porque se esforçou, é uma redução do pensamento, que é aquilo que a gente está chamando de... é uma redução da complexidade do pensamento, né? Aliás, a ideia de complexo é muito bonita porque ela é oposta à ideia de simplexo, porque aquilo que é simples é aberto, e aquilo que é complexo é fechado. Plexo é justamente a dobradura. Quando se dobra uma coisa, ela fica difícil de ser vista na sua integridade, né? Então, um pensamento comum é aquele que é simplificado, ele não tem a capacidade de ver todas as dobraduras de uma realidade qualquer. Então, dizer que alguém fez sucesso só porque se esforçou, ou só porque pagou, ou só porque é filho de fulano, é uma redução do pensamento. É uma maneira diminuta de se pensar. Assim como a ideia de que o fracasso é produto da falta de planejamento, pois é. Também é um mito de senso comum. É um grande mito, porque assim, já houve, e é uma das lições que a gente aprende quando estuda planejamento. A gente faz um planejamento, mas ele não é uma lei, não quer dizer que porque eu vou dar aquele espaço eu vou chegar exatamente onde eu quero. Existe uma probabilidade sim de eu chegar lá, mas pode acontecer 1 milhão de coisas no meio do caminho que vai desvirtuar, vai me desviar daquele caminho, né? Então são dois pensamentos reflexos, um em relação ao outro. O exemplo do futebol, que é uma coisa que acho que nós dois gostamos muito, acho que muita gente gosta. O senso comum ele invade o futebol em vários momentos em relação a essa ideia de sucesso e fracasso, né? Então, a gente está agora em fevereiro de 2019. Sim. E o time de São Paulo está passando por uma crise, porque perdeu vários jogos, não se classificou para Libertadores agora, jogando em casa. Né, jogando em casa, com um time inexpressivo da Argentina, né, o que não tinha grande expressão, que é esses Talheres, enfim. E aí, agora em fevereiro de 2019, o discurso faltou planejamento, se tivesse planejado não teria assim. Só que se você rebobinar a fita e for para janeiro de 2019... vai ver que foi um dos primeiros times a começar a pré-temporada. O primeiro time que começou a pré-temporada, o time que fez contratação, né, o time que tem um Raí gerenciando tudo, está encaixado, né, quer dizer, e aí? O mesmo Raí, que no Paris Saint-Germain, que deve ter uma estrutura de funcionamento muito mais complexa que a do São Paulo, muito bem respeitado. Aí chega agora no São Paulo, é outra pessoa, não consegue fazer, né? Então acho que existe mesmo essa redução do pensamento quando a gente julga que São Paulo agora é um time muito ruim porque está colhendo resultados ruins, né? Mas há pouco tempo era talvez o possível campeão, o que estaria na frente liderando o campeonato. E aí o nome do livro está inspirando esse vídeo. Tudo é óbvio. Quando se sabe a resposta. É um engenheiro de obra pronta, né? O cara vê a casa pronta, isso é assim, assim, assado. Mas na hora de fazer e de analisar cada detalhe... Estou lembrando aqui minha ex-coordenadora, sua coordenadora Ângela, né? E ela falou uma frase que me marcou muito. Em 2014 o Brasil perdeu lá o jogo de 7-1 para a Alemanha, a gente estava de férias, né? Aí na volta das férias, na primeira reunião, ela falou assim, o Brasil perdeu de 7-1 e o Felipão foi dar uma entrevista coletiva, né? E na hora que eu olhei o Felipão na coletiva, eu juro que eu tive empatia com ele. Eu olhei para ele e falei, eu entendo o que você está passando. E eu achei tão bonita essa colocação dela, porque tem a ver justamente com o fato de que tem coisas que não dependem da gente. Então muita gente sacrificou o Felipão no sentido de que é culpa dele que o Brasil perdeu, é porque ele escalou tal jogador, ou deixou de escalar tal jogador, Sim. Ele convocou tal pessoa, ele não convocou outro, né? E não percebe que é óbvio que ele não queria que o Brasil perdesse por 7-1, Claro. que houve todo um esforço, houve treinamento, que ele planejou, mas perdeu. E que não é por isso que ele é um dos piores técnicos, porque tomou uma goleada de 7-1. É um cara que já ganhou uma Copa do Mundo, já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou muita coisa. Aí por conta de um jogo, é o pior técnico que nós já tivemos, né? Ele não planejou direito. Sim, é esse o ponto, Não né? Falar que time. só perdeu porque faltou planejamento. Pois é, como é que se pode imaginar a falta de planejamento numa Copa do Mundo? No caso da fala dela, tinha muito a ver com a ideia de que ela coordena uma escola em que há uma preocupação para que o aluno passe no vestibular e muitas vezes o aluno não passa.
E aí não vem e significa... cai no ombro dela. É como Sim. se a escola não tivesse tido um planejamento, um preparo e condicionado para que o aluno fizesse uma boa prova. Mas a questão é que quem faz a prova não é ela. Né? Então, foi nesse sentido que ela falou. Exato. Eu entendi o que o Felipão Porque estava ela passando. se coloca no lugar do Felipão nesse sentido, né, de ela ter planejado tantas atividades, tantas reuniões, tantas provas, tantos simulados, crendo que preparou os seus alunos da melhor maneira possível para lá eles darem resultado. Mas lá na hora... Assim como o Felipão. Assim como o Felipão. Lá na hora você não conta, por exemplo, com uma discussão familiar, um problema de saúde, um atraso, questões que abalam todo esse planejamento na hora do gol. No caso da Copa, o Neymar tendo uma lesão lá provocada por um colombiano. Ronaldinho, na outra Copa, que teve uma crise convulsiva horas antes do jogo. Né? Como é que se controla tudo isso? Não dá. Quanto a isso, acho que vale a pena a gente sugerir o livro. O Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado, Leonardo Milutinoff. Que conta justamente essa possibilidade do acaso, da sorte e das coisas serem inexplicáveis, para tentar dar algum sentido, alguma razão para muitos fatos do cotidiano, inclusive esse, né, de planejar e não chegar. No livro Tudo é Óbvio Quando Se Sabe a Resposta, tem uma história que fala da Sony. E a Sony é uma das maiores empresas do mundo, e ela tem essa capacidade de se adaptar bem ao mercado, mas ela também se arriscou bastante com alguns produtos. Então a Sony, por exemplo, inventou o videocassete. Sim. E quando ela inventou o videocassete, ela fez todo um planejamento de marketing, pesquisa, para saber se as pessoas iriam se interessar. E a Sony queria saber para que alguém usaria um videocassete, isso na década de 70. Né? E aí, na pesquisa, foi apontado que as pessoas queriam um videocassete para gravar programas de televisão. Por quê? Na década de 70, a indústria cinematográfica ela era muito mais lenta do que a de hoje em dia. Hoje em dia você tem todo dia um filme novo, e na época não, era um filme por ano. Né? Ficava em cartaz vezes, né? E as pessoas que queriam assistir a um filme, elas iam ao cinema. Porque as emissoras de TV, na maioria das vezes, não queriam transmitir filme, porque eram 2 horas em que elas perdiam o tempo diário de um programa, então para elas não era vantajoso. Né? E aí a Sony lançou o videocassete, achando que ia ser um sucesso aquilo, com uma fita que tinha uma duração média de 30 minutos. Porque eles zelaram pela qualidade. Eles pensaram, vamos colocar uma fita que grava pouco tempo, mas que tem muita qualidade de imagem. Aí uma concorrente da Sony criou uma fita, que a gente hoje chama de VHS, né? Que os videocassetes começaram a usar, que tinha um tempo de duração de gravação ali de 3 horas. E aí calhou, um programa de televisão, né, calhou da arbitrariedade da coisa fazer com que videolocadoras começassem a pipocar ali, aqui e ali. E aí as pessoas que antes queriam um videocassete para gravar um programa de televisão, agora queriam gravar um filme. Exato. E aí as fitas videocassete da Sony não funcionou. Já não serviu. Mas e foi falta de planejamento? Foi muito pelo contrário. Houve muito planejamento. Só que prever o acaso não é possível. Não tem como. Aí mais um mito de senso comum, né? Que é a ideia de que reconhecer o passado te permite prever o futuro. É um grande mito mesmo esse, porque nem sempre, né? Muitas vezes o conhecimento da história não impede que certos eventos voltem a acontecer de forma alguma. Quem nunca ouviu uma história do Hitler só perdeu a guerra porque não conhecia a história de Napoleão? Então. Primeiro que você não sabe se ele conheceu ou não, né? Você foi para perguntar para ele, se já leu, você não sabe. Agora, se não foi antes, agora que não dá. E mesmo que soubesse, você está equiparando esses dois eventos. Como se fossem comuns, né? Equivalentes. A infraestrutura de Napoleão fosse a mesma de Hitler, e não são, né? Você está falando de um momento em que, no século XX, você tinha armas muito mais bem estruturadas, avançadas, do que no século XIX com Napoleão. É como aquela conversa que a gente teve há pouco, antes de fazer a gravação, da água que enferruja o cano e o que ela pode fazer no meu estômago. Sim. É querer comparar duas realidades que são diferentes para a gente querer jogar no mesmo resultado. Não é possível fazer isso. Mas é um grande mito, sem dúvida, né? Achar que conhecimento do passado impede grandes erros. Ajuda? Ajuda. Mas não é só o conhecimento do passado que vai determinar o futuro, muito menos o presente. Não é. Eu vi nessa época da eleição uma polêmica também em relação a você vai construir um prédio, quem que você contrata para te dar uma orientação? O engenheiro. Você está doente, quem que você contrata para te dar uma orientação sobre o que fazer? Médicos. E aí terminava assim,
você vai votar? Quem você contrata para te dar uma orientação sobre quem você vota? E aí queriam sugerir que era um professor de história. E isso me incomodou profundamente, porque olha, o professor de história tem como alvo da sua investigação o passado, certo? E ali estava sugerindo que, justamente, por conhecer o passado, o professor de história prevê o futuro. Eu acho também, como a gente já falou várias vezes, né, acaba reduzindo. Mas conhecer o passado ajuda bastante. Né? Mas não vai te determinar Não vai as determinar. arbitrariedades. Exatamente. Porque coisas inesperadas acontecem o tempo todo. Senão estaremos agindo exatamente como agiu Henry Ford, como agiu qualquer outro empresário, para que hoje a gente tenha o mesmo sucesso que ele teve. Não é, o contexto é diferente, a história é diferente, interesses são diferentes, tecnologias diferentes. É impossível. Ajudar, conhecer o passado ajuda muito, mas achar que ele vai determinar exatamente o que vai acontecer é senso comum. Só para a gente encerrar aqui, então, professor, mais um mito do senso comum recente aí sobre tua área de especialização, que é a linguagem. Verdade! Então, começou a pipocar na internet aí 2 termos que foram alvo de uma interpretação do senso comum. Né? Então, os termos são denegrir e mulato. Denegrir e mulato, exatamente. E aí o senso comum interpretativo, acadêmico inclusive, veio dizer que denegrir seria aquilo que não tem luz. Falta de luz. Então aquilo que é escuro é denegrir. Então denegrir não seria uma palavra pejorativa, né? Não tem a ver com preconceito, não tem a ver com a cor da pele, mas tem a ver com aquilo que é a ausência de luz. Né? Só que... Agora... Na verdade, assim, as palavras, elas não têm vida própria, mas elas ganham vida na boca do povo, né? Então, muitas palavras, por exemplo, a palavra bizarro, que hoje é utilizada no sentido de coisa estranha, originalmente designava coisas boas, positivas e tal. Existem palavras, sim, que são designativas assim, de coisas ruins. Por exemplo, a palavra judiar está claramente associada aos judeus. Mas a palavra denegrir, por exemplo, a origem dela não traz necessariamente essa ideia de falta de luz, de transformar um ambiente claro num ambiente escuro, num ambiente negro, por exemplo. E sim de uma referência necessariamente à cor escura, à pessoa negra. Então ela nasce com uma associação do negro como uma coisa ruim. E uma palavra que já existe na língua, de acordo com os nossos grandes dicionaristas voais da língua portuguesa, uma palavra que já existe na nossa língua, pelo menos desde o século XV, com essa intenção realmente de ser pejorativo o uso, de desqualificar aquilo que diz respeito a uma pessoa negra, né? Então, nesse sentido, a palavra é sim de sentido pejorativo. É claro que na medida em que ela vai sendo usada, em situações diferentes, ela pode ter novos significados. Então, se você falar denegrir numa situação em que nada tem a ver com uma pessoa, de fato você pode interpretar como sendo algo que não é preconceituoso. Sim, né? sim, mas sim. É necessário que se saiba que a origem da palavra é sim preconceituosa, é sim desclassificatória. Desclassificatória, pejorativa, depreciativa, ela assim menos como a palavra, assim como a palavra mulato, mulato. Né? Que academicamente se fala assim, que se diz respeito apenas à miscigenação, à mistura. Aquilo que é híbrido. Que é aquilo que é híbrido. Na verdade, não, vem de mulos mesmo, fazer referência à mula. Então, quando se chama alguém de mulato, além de fazer referência à cor da pele, também faz uma referência direta à pouca inteligência atribuída àquele animal. E é também necessário mencionar que no dicionário de etimologia, a palavra mulato surge no século XV. Exatamente. O que aconteceu no século XV? Mas uma revolução em termos mundiais, né, das misturas mesmo, ao tráfico de escravos, especialmente, né, o Brasil, por exemplo, passou por isso, tantos outros países passaram. Então, essa associação direta da cor negra ao mulato, a coisa ruim, isso aconteceu com muitos casos, com muita frequência. Então, no século XV você tem um momento em que a Europa começa a entrar na África de forma mais intensa por conta da expansão das navegações e o negro passa a ser visto como uma mercadoria. Os textos do século XV, do XVI, do XVII, sobretudo, que eu pesquisei, eles tratam o negro como peça. Não eram pessoas, eram peças, objetos.
Tanto é que o número de escravos designava muitas vezes o status social de uma pessoa. E tantas outras vezes os escravos eram utilizados como forma de diversão. Então a peça com a qual a gente vai se divertir hoje é essa. Esse aqui é um pouco aleijado, o braço é menor. Vamos colocar ele ali no meio de um terreno baldio, soltar os cachorros para ver quanto tempo ele resolve, quanto tempo ele resiste àquela situação. Então, pelo fato de os negros serem vistos dessa maneira, tratados como peça e tudo mais, né, as palavras foram sendo associadas a eles para dar sentidos a coisas negativas. Né? E o mulato surge aí. O mulato surge com nessa uma diferenciação situação. daquele que é um negro, filho de um negro com um europeu. Exato. Que, portanto, também é desqualificado. Já não é uma coisa pura. Naquela época tinha muitos daquela época resiste até hoje, né? Mas quem não era branco, quem não era europeu, quem não tinha sangue nobre, era simplesmente desmerecido, né? Menosprezado. E pode até ser que hoje a gente fale de outro contexto, outra situação em que a palavra mulato não tem, dentro desse contexto, uma intenção pejorativa, uma intenção depreciativa. Né? Mas é necessário que a gente entenda que a origem da palavra, sim. Ela tem essa pretensão, sim, na origem, sim. Agora, a língua tem vida. Né? Como eu falei, no linguajar cotidiano, elas vão mudando de sentido, são aplicadas a outros contextos, etc. As pessoas vão esquecendo isso. Então, a gente precisa entender que é o contexto que vai determinar se a palavra foi utilizada no sentido pejorativo ou simplesmente foi utilizada sem essa intenção. E aí o senso comum. Entre o senso comum, exatamente. Porque o senso comum, quando a gente fala dele, a gente pode se remeter à complexidade, né, dos diferentes contextos em que os termos passam a ser inseridos. Então é claro que você pode falar a palavra mulato, que você pode falar denegrir, num contexto em que o sentido não seja pejorativo. E que as pessoas não se sintam ofendidas. O sentido não está na palavra, mas está na interação entre quem fala, quem ouve e o contexto em que essa palavra é utilizada. Então, e aí o fato de que a gente não pode ser radical. Né? A palavra tem vida própria, né? Então, claro que os contextos vão ser o filtro do uso dessas palavras, desses termos, né? E a gente tem que entender que as pessoas têm o direito de se indignarem. E quando elas se indignarem, a gente tem que compreender porque elas se indignaram. Sim, e reconhecer muitas vezes, né, que foi utilizada de maneira imprópria, ou pelo menos, ainda que não tenha tido a intenção, pode ter dado aquele entendimento e prosseguir. O que não pode é, a partir de um senso comum não dito, por exemplo, aquilo virar um motivo de briga, de conflito, e as pessoas se separam por conta disso. Né? Então é importante que a gente tenha essa noção contextual do que é. É isso, né? O nosso vídeo vai se encerrando e é claro que a gente pode discutir outros temas, a gente vai discutir outros temas. Com certeza é importante que vocês sugiram também outros temas para a gente discutir aqui nesse bate-papo sempre agradável com meu amigo de longa data, Pablito. Compadre. Compadre, é verdade. Isso aí, valeu. Pablo, até a próxima.